Olha só, deixa eu comentar um negócio com você aqui. É provável que você já tenha fervido água numa caneca, na chama do fogão, tá certo? Você vai preparar um chá. Por exemplo, você vai preparar aqui, ó, tô tomando um chimarrão, tá? Geralmente chimarrão é com água quente, água fervida. Tô aqui tomando meu chimarrão e é uma bebida deliciosa. Você pode estar fervendo água para fazer um caldo, fazer um risoto. O que é que tem a ver a água fervendo com a prosperidade e com o sucesso? Muito bem. Toda vez que nós vamos, que a gente precisa de recursos para o que quer que seja, você vai precisar de alguns recursos. Por exemplo, se você vai sair de manhã para caminhar, você precisa de alguns recursos mínimos. Você tem que estar com uma boa disposição, com uma boa carga calórica para poder impactar a sua caminhada, dependendo de onde você vai, por onde você vai andar. Você vai fazer uma atividade intelectual, você tem que ter uma quantidade mínima de energia para fazer com que o seu cérebro funcione. Então, de onde vem essa energia? Essa energia ela é quantificada e ela é constante no universo. O que significa isso? Que toda vez que eu preciso aportar uma quantidade de energia para um determinado sistema, eu preciso, obviamente, fazer um processo de transferência. Para eu esquentar a água da caneca, para fazer o meu chimarrão, para esquentar a água da caneca, para fazer um caldo ou para fazer um café, eu preciso acender o fogo e transferir o calor do fogo para a água, para a caneca, e para a água da caneca para ela entrar. Então, a hora que eu tiro a caneca do fogo, ela tem uma certa quantidade de energia armazenada ali na forma térmica que vai me servir para alguma coisa. Tá entendido até aqui? Então, parte da energia que está ali aqueceu a caneca e aqueceu a água. Então, essa quantidade de energia é absolutamente constante em todo o universo. O princípio fundamental da conservação da energia não é uma hipótese, não é uma tese, é uma lei. Então, toda vez que você for fazer algo, seja o que for na sua vida, você vai precisar de uma quantidade de energia ajustada a um padrão estruturado adequadamente para armazenar aquela energia. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa térmica, eu fervi essa água há mais de 1 hora. Então, esse sistema aqui está configurado para manter a energia térmica, manter a temperatura dessa água, para que eu possa tomar o meu chimarrão quentinho e gostoso o tempo todo. Tá certo? Se eu deixasse essa água aqui numa caneca, numa chaleira e não aquecesse, daqui a pouco ela ia se dissolvendo com o tempo, e essa energia térmica ali contida ia trocar calor com o ambiente. E o que vai acontecer? Aquilo que estava armazenado na água foi para um outro lugar. Por quê? Porque aquele lugar não tem capacidade térmica de conter o calor armazenado na água. Eu vou repetir de novo. É assim que acontece com tudo em nossa vida. Nós precisamos de um padrão vibracional adequado e precisamos de um suporte onde essa energia e esse conteúdo vibratório vai precisar ficar retido, contido, armazenado para poder funcionar. Um carro, você tem no combustível, na gasolina, no diesel, no álcool, você tem ali, naquele líquido, aquele ali tem uma quantidade de energia armazenada naquela substância que, quando eu dou uma faísca ali, aquilo explode e produz essa explosão. Se eu armazeno dentro do pistão do motor, eu consigo fazer com que ele se movimente de forma adequada.
Se ele estiver solto de qualquer jeito, né, alguma coisa, se tiver vazamento, se tiver com problema estrutural no motor, por alguma razão, o que acontece? Aquela pressão, ela se esvai e não consegue produzir o movimento necessário daquele motor. Eu poderia passar o resto desse vídeo por horas dando milhares de exemplos. Agora, eu quero chamar a atenção para o fato de que este exemplo se aplica para a nossa vida. Se você quiser a energia para trabalhar com a prosperidade, com o sucesso, com a saúde, com o bem-estar, com o juízo, com o discernimento, coragem, centramento, compaixão, alegria, juízo, assertividade, tudo isso demanda uma dinâmica cerebral, uma dinâmica biológica específica. Então nós precisamos de duas coisas no nosso corpo. Uma quantidade de energia, que a gente absorve através da nossa alimentação, através da nossa respiração e através da insolação, do sol que a gente toma. São as três formas que a gente absorve energia. E também nós precisamos que o nosso corpo esteja adequadamente estruturado para produzir determinadas tarefas. Mais do que isso agora, eu preciso ter essa estrutura biológica, essa estrutura mental psíquica, essa estrutura, eu diria até espiritual, capaz de atrair para si padrões vibracionais de prosperidade, saúde, bem-estar, longevidade, todas essas coisas. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma oferenda então e vou achar que no final do ano, no dia 31, eu vou fazer tal coisa, vou fazer uma determinada oferenda, vou colocar uma determinada roupa de uma determinada cor e eu vou tomar um champanhe, vou ver o foguetório e está tudo resolvido para o ano de 2023. O que vai acontecer? Nada. Absolutamente nada. Por quê? O recipiente não está adequado para impactar aquilo que ele se propõe. Eu não posso ter uma caneca furada que vaza água, eu não posso ter uma garrafa térmica com vedação comprometida, eu não posso ter um motor num carro com um problema no cabeçote, com um problema nos anéis do pistão. Por quê? Porque não vai funcionar. A energia não vai ficar contida dentro desses respectivos sistemas. Te dei exemplo de 3. Caneca furada, garrafa térmica sem vedação e o motor com problema no anel e no cabeçote. Certo? Então, o que nós precisamos fazer daqui para frente? Nós precisamos nos estruturar inicialmente, criar uma dinâmica corporal. Corporal, estou falando isso sério. Que permita que a gente comece a ter uma atitude mental, um tensor vibracional, presta atenção, um tensor vibracional que vai ajustando a nossa dinâmica biológica para poder atrair para nós não só o quantum de energia adaptado ao nosso propósito, mas a especificidade daquele padrão energético para produzir um determinado efeito. Como é que você aquece uma água? Com fogo. Então aquilo é um padrão térmico que faz com que eu consiga aquecer a água. Tá? O padrão químico, bioquímico. Eu coloco fogo na gasolina, uma faísca na gasolina, ela faz o pistão se movimentar e o motor girar. Tá claro isso? E comigo, e com você, conosco. Como é que nós fazemos esse processo? Nós vamos ter que treinar o nosso corpo a funcionar de um determinado jeito. Como é que isso funciona? Basicamente, você precisa ter as suas emoções muito bem organizadas. O que significa as emoções organizadas? Se você é uma pessoa magoada e ressentida, certamente você vai ter alguns problemas com relação ao teu olhar.
que toda vez que você olha numa determinada direção, você encontrará sempre um motivo para o seu julgamento. Você já tá perdendo aí. Você já está no prejuízo só nessa jogada. Tá? Você, por exemplo, é uma pessoa que se sente, por alguma razão, amedrontada e não tem capacidade decisória. O que acontece numa situação como essa? Você fica parado, você não anda, você não vai adiante. O fato de não andar, notadamente, quer dizer isso. Você não dá o próximo passo. Quer seja mecanicamente de andar mesmo, pegar um tênis e sair andando. Você não toma essa decisão de sair e andar. E fazer o que tem que ser feito. Tem uma outra situação, você é uma pessoa entristecida. As razões que fizeram aquele indivíduo ficar triste, não sei, pode ser você, pode ser que sim, pode ser que não, talvez. Eu espero que não, que você que está me ouvindo aqui seja uma pessoa notadamente alegre, feliz com a vida. Mas tem algumas pessoas que não. Elas encontraram no entristecimento uma maneira de viver. O que acontece com essas pessoas? A primeira coisa que ela vai ter é dificuldade de assimilação de nutrientes. Toda pessoa entristecida, ela é notadamente uma pessoa desnutrida. Olha o que eu estou falando para você, ela é uma pessoa desnutrida. Ela não tem, por mais que ela coma bem, por mais que ela se alimente adequadamente, ela vai ter problema nutricional. Você pega uma pessoa preocupada, uma pessoa com pensamentos obsessivos. As razões de estar preocupada são múltiplas, mas esse tipo de comportamento leva a pessoa a ter problemas digestivos e excretores. Notadamente, as pessoas preocupadas são pessoas intoxicadas. Então, eu só estou te contando esses exemplos para que você pense que não vai acontecer nada no dia 31. E não vai acontecer nada no dia 1º. Tá? Com você. Talvez aconteça, sei lá, uma grande rebelião, uma grande revolução. Eu não sei. Eu não sou Nostradamus. Eu só estou chamando a atenção para o fato de que nós estamos começando o ano de 2023 com a vibração do número 7, é uma vibração de transformação, nós estamos indo para um outro nível, para um outro patamar, e você é a solução de muitos dos problemas. Quer seja a solução na área da medicina, quer seja a solução na área do direito, quer seja a solução na área de engenharia, quer seja a área na solução de processamento de dados. Não sei. Os exemplos são inúmeros. Tá? Mas você passa a fazer parte dessa solução. No momento que você passa a fazer parte dessa solução, você será convocado para fazer alguma coisa. Como professor, como instrutor, como operador de direito, repito, como médico, como enfermeiro, como alguma coisa dentro dessa área. Não no sentido de que alguma coisa ruim vá acontecer, mas que surgirão novos desafios, e quando falo desafios, é como se a gente colocasse um problema para ser resolvido. Tá? A palavra problema se refere a isso, tá? Ao desafio. E você será parte integrante da solução desse problema. Você é a ferramenta indispensável para que esse desafio seja vencido, seja ultrapassado. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Então, para que você comece a ir para esse próximo nível, você precisa ter o seu equipamento muito bem capacitado para armazenamento energético. E ele precisa estar estruturado para que ele vibre na compaixão, para que ele viva na serenidade, para que ele vibre na decisão e na coragem, para que ele vibre na alegria, no contentamento, para que ele vibre no juízo, no foco. É para isso que ele precisa. Então eu preciso que você comece a treinar nesse sentido. Só assim você vai para o próximo nível. E ao mesmo tempo
é importante que você treine o seu cérebro. E mais do que isso, o seu psiquismo, o seu espírito, tá? Para que o seu psiquismo, o seu cérebro, o seu espírito se acostume à prosperidade, se acostume ao enriquecimento, se acostume a entender que o universo é potencialmente abundante. Só que agora eu volto ao começo do vídeo. Tá? Para que o universo consiga transferir a abundância para você, você tem que estar ajustado a isso. Não é só a caneca. Tem que ter o líquido tem que estar ali dentro. A caneca não pode estar furada. Porque a hora que eu acendo o fogo, a hora que eu acendi o fogo, o processo segue adiante. Se você não estiver preparado para isso, se você não estiver ajustado biologicamente, mentalmente, psiquicamente, espiritualmente, o que eu posso dizer para você? Eu sinto muito. Não é a tua oferenda de final de ano que vai resolver o problema. Ah, Flávio, mas eu me preparei para fazer isso. Eu recomendo que faça. Se você me perguntar, Flávio, você vai fazer? Vou fazer, sim. Vou fazer e vou fazer outras coisas mais e que eu quero deixar à sua disposição aqui. Na descrição aqui embaixo você vai encontrar o que eu estou falando para você agora, essas explicações que eu estou te dando, de um jeito muito mais específico, muito mais detalhado, de como é que nós vamos trabalhar. Não é só uma informação, sabe, largada aí como uma mensagem de final de ano. Absolutamente não, não é isso. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é me manter com você pelos próximos 12 meses e oferecendo, pelo menos a cada 40 dias, uma mentoria para determinadas épocas do ano. Tá? Eu explico isso detalhadamente num material que eu preparei um pouquinho mais longo, claro. Ali tem um infográfico, onde eu explico isso com mais propriedade, e eu gostaria muito que você baixasse esse material, um material muito legal, ele é bem explicativo, e eu quero que você esteja conosco. Tá combinado? Então tá bom. O mais que eu posso desejar para você é um lindo e maravilhoso 2023, que esse final de ano a gente está aí apagando as luzes do final do ano e é um momento tenso, não é um momento tenso só para o Brasil, é um momento tenso para o mundo. Não é o Brasil que está vivendo esse processo de transformação, é o mundo que está vivendo. Nós estamos no ano 7 raiz. Tá? A gente tinha lá, por exemplo, o ano de 1960, por exemplo. 1960 foi um ano 16. Tá? O ano 16/7. Mas não é um 7 raiz. É um 7 que veio de um 1 e de um 6. Eu fiz alguns cálculos aqui. Mas agora, daqui para frente, por exemplo, ó, 1996, 2005, 2014, 2023. Se você for fazer uma retrospectiva desses anos, você vai ver como é que o pau pegou. E quem não estava preparado ficou à beira do caminho. Tá bom? Eu quero que você enriqueça, eu quero que você prospere, eu quero que você seja aquele indivíduo que é a peça-chave para a solução dos grandes problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente. Tá bom? Repito, um lindo ano novo para vocês. Que 2023 seja pleno de grandes transformações. Até mais!